Começa agora o Jornal das 8, edição de Luís Soares. E Luís, de partida para a China, Donald Trump promete um ótimo encontro com Xi Jinping. Diz que é amigo pessoal do presidente chinês. Foi de saída da Casa Branca em declarações aos jornalistas antes da viagem para a China. Donald Trump antevê um ótimo encontro com o presidente chinês, assume ser amigo pessoal de Xi Jinping, diz que se dá bem com ele e que vai ser uma viagem muito entusiasmante e que vão acontecer muitas coisas. A promessa deixada pelo presidente norte-americano nestas declarações antes de sair para a viagem para a China. No entanto, Donald Trump não considera que Xi Jinping tenha que intervir no conflito com o Irão. Acrescenta que os norte-americanos vão conseguir vencer de forma pacífica ou de outra forma. Ainda assim, garantiu que terá uma longa conversa com o líder chinês sobre a situação no Médio Oriente. Sobre as negociações de paz, Donald Trump diz que vai pensar sobre isso ainda durante o voo e nos próximos tempos, enaltecendo aquilo que diz ser a vitória militar dos Estados Unidos, sublinhando também essa ideia de que o Irão não vai ter uma arma nuclear. Nessa conversa com jornalistas que acompanharam a saída de Donald Trump, o presidente norte-americano refere também que não falta muito para que a guerra acabe e elogiou também os esforços de mediação do Paquistão, que, diz Trump, têm sido ótimos. Voltou também a criticar a NATO, diz que a NATO desapontou e que não estava lá quando os Estados Unidos precisava. Na atualidade nacional, o PS acusa o governo de estar a fazer o oposto do que é preciso para melhorar o SNS. Depois de já ter pedido a demissão da ministra Ana Paula Martins, o PS chama o primeiro-ministro à responsabilidade. Durante a reunião do Secretariado Nacional do Partido, a dirigente e também ex-deputada Maria Antónia Almeida Santos diz que o governo tem feito o contrário do que é preciso para melhorar a situação do SNS. O governo, em nosso entender, tem feito o caminho oposto àquilo que é preciso fazer. A desvalorização da direção executiva, as demissões, a desorçamentação expressiva que aconteceu até já em março, que foi preciso fazer uma injeção financeira nos hospitais e também todos sabemos que não há planeamento. Portanto, sem estes instrumentos não há autonomia nem boa gestão, não há competência. Infelizmente, o Sr. Primeiro-Ministro mostrou incompetência a gerir este setor. O Sr. Primeiro-Ministro é o primeiro e último responsável por esta situação. Maria Antónia Almeida Santos, que é uma das porta-vozes do PS para a Saúde, a dirigente socialista recusou comentar o processo de revisão constitucional ou a situação do Palácio Raton por querer que o foco fique apenas no SNS. Lamenta o decréscimo da atividade assistencial, seja em consultas ou em cirurgias, o que diz é a prova da falência do sistema público às mãos do governo de Luís Montenegro. A ministra do Trabalho garante que a aprovação do projeto do PS para reduzir os internamentos sociais nos hospitais apenas vai criar mais confusão e entropias no sistema. Em causa o programa Voltar a Casa do Partido Socialista, aprovado contra a vontade dos partidos do governo e com os votos a favor de toda a esquerda e a abstenção da Iniciativa Liberal. Ouvida na Assembleia da República, Maria do Rosário Palma Ramalho considera que o projeto do PS poderá entrar em conflito com as medidas já tomadas pelo atual Executivo. A alteração que nós fizemos à portaria 38A é uma alteração muito significativa, exige uma nova forma de colaboração interinstitucional entre vários serviços do Ministério. As entidades tiveram um tempo para concorrerem, se prepararem para este efeito e, de repente, se vier uma coisa nova e diferente, não se vai aplicar bem nem esta, nem a que vier. A ministra Maria do Rosário Palma Ramalho diz também que as estruturas residenciais para pessoas idosas, as chamadas ERPIs, não podem ser remédio para todos os problemas. Há situações de solidão, há situações de dependência, há muitas situações que fazem avolumar estes problemas, mas não devem ser todas tratadas como um remédio de tabela, que é vão todos para ERPIs. Isso não deve ser, que era um bocadinho o que nós tínhamos quando chegámos aqui. Nós temos hoje uma diversidade muito grande de situações e, portanto, nós temos que olhar para elas na sua diversidade e aplicar remédios diferentes a situações diferentes. A Ministra do Trabalho, ouvida esta tarde na Comissão Parlamentar, uma audição que ficou também marcada por uma guerra de números sobre camas indevidamente ocupadas nos hospitais por casos sociais. O PS fala em 2.800, o Governo garante que são apenas 750, acusa os socialistas de estarem 10 anos atrasados na resposta a este problema.
Apesar de divergências na relação com os Estados Unidos, o PS garante que não está em causa o posicionamento comum sobre o setor da defesa. O coordenador do PS na Comissão Parlamentar de Defesa, Luís Dias, lamenta que a AD prefira falar sozinha ao invés de chegar a acordo com os socialistas sobre o setor da defesa, em véspera de um debate no Parlamento para o PSD apresentar o novo formato de serviço cívico-militar. Os socialistas garantem total disponibilidade para uma solução conjunta sobre o futuro do setor. Não será pelo Partido Socialista que não haverá acordos na defesa. Aliás, o PS há um ano, está a fazer um ano, enviou, através do seu secretário-geral, José Luís Carneiro, uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro em que se disponibilizava e apresentava um conjunto de propostas estruturais para que pudesse haver um entendimento de médio e longo prazo dessa garantia de estabilidade, ainda por cima quando temos um governo que não é maioritário. A verdade é que essa carta não teve resposta. A verdade é que o PSD tem fugido, e permita-me usar esta expressão, de tudo o que são pontes entre os partidos do arco da governação. E, portanto, governar sozinho tem riscos, ainda mais no setor da defesa. O deputado do PS, Luís Dias, em entrevista ao sofá do Parlamento da Rádio Observador, o porta-voz do PS para a defesa, afasta também a possibilidade de um partido desunido, apesar de elogiar Pedro Nuno Santos, que apoiou no passado. Luís Dias garante que o PS está unido para colocar José Luís Carneiro como primeiro-ministro. E agora, Luís, que outras notícias marcam a atualidade? Os Tomás de Almada lamentam a morte de um trabalhador num acidente numa obra, num coletor de águas. Numa nota enviada ao Observador, os Tomás explicam que a vítima mortal era trabalhador de uma empresa prestadora de serviços. As circunstâncias do acidente vão agora ser apuradas pelas entidades competentes. Um trabalhador de uma obra na Chaneca de Caparica, em Almada, morreu soterrado na sequência de um desabamento de terras. Em Lisboa, 3 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um autocarro turístico de passageiros e um carro na Praça dos Restauradores. O alerta foi dado pouco depois das 5 da tarde. São 3 feridos ligeiros. Nesta altura já acontecem os trabalhos de limpeza e está a ser retomada a normalidade. E assim fechamos o Jornal das 8 da Rádio Observador, edição do jornalista Luís Soares. Mais notícias às 8h30. Até já. Até já não. Até amanhã. Até amanhã.